faz uma investigadora da Universidade do Algarve na praia? O mesmo que qualquer pessoa. Diverte-se. Eu sempre me interessei muito por genética e sabia que queria trabalhar em genética e desde muito cedo também sabia que dentro da genética queria me dedicar ao cancro. É uma doença que me apaixona, uma doença que é diferente em cada pessoa. Duas pessoas com cancro, mesmo que seja cancro da mama, não têm o mesmo cancro da mama. O meu interesse no pós-doc foi como é que nós conseguimos identificar as mulheres que estão em mais alto risco de desenvolver cancro da mama. Aí o que nós tentamos fazer é tentar encontrar marcadores genéticos, marcas no DNA de cada pessoa que nos consigam dizer se essas pessoas têm um maior ou menor risco de desenvolver cancro da mama. Os objetivos finais da investigação são desenvolver e melhorar os testes de avaliação de risco de cancro da mama. Chegar a um ponto em que se consiga fazer um risco individual detalhado para cada mulher. Outro é que, ao que nós conseguirmos identificar as populações que estão em mais alto risco, então também vamos conseguir manter essa população sob maior vigilância. O nosso objetivo aí é diminuir a incidência. Se nós conseguirmos manter essas mulheres sob vigilância, conseguiremos muito melhor encontrar os casos que virão a acontecer em fases muito mais precoces, muito mais fácil o tratamento, muito mais alta a sobrevivência desses casos. Baixa-se a incidência e a mortalidade e, sabendo-se quais os grupos de baixo e de alto risco, faz-se uma gestão muito mais útil dos dinheiros da saúde pública. Aqueles que nós sabemos que realmente serão devidos a marcas genéticas, portanto à herança que nós temos hereditária da mãe e do pai, nós hoje em dia só ainda conseguimos identificar cerca de 30% desses casos. Portanto, nós ainda temos 70% de casos que nós sabemos que são genéticos, mas não sabemos qual é a causa genética. Portanto, ainda existe um mundo de marcadores para identificar. Estamos hoje a testar dois reagentes para genes que podem estar eventualmente envolvidos no risco para desenvolver cancro da mama. O que nós fazemos numa fase inicial, quando recebemos estes reagentes, é testá-los em amostras de sangue de pessoas saudáveis, mas a fase seguinte, uma vez estando estes reagentes testados e otimizados, vai ser, portanto, testá-los em amostras que recolhemos de senhoras com cancro da mama e compará-las com as amostras das senhoras sem cancro da mama. Aqui temos os resultados de um teste que já validamos e o que estamos à procura são exatamente das formas alternativas, das variações, em que neste caso estes indivíduos têm formas alternativas diferentes, uma que herdaram do pai e a outra que herdaram da mãe, e são estes indivíduos que são os mais informativos no nosso estudo. E o que vamos procurar agora é uma diferença de frequência destas formas alternativas entre mulheres com cancro e sem cancro, e se uma destas formas alternativas for mais frequente nas mulheres com cancro, então podemos dizer que essa forma alternativa está mais associada a um elevado risco de desenvolver cancro da mama. Se o inverso acontecer, que há uma forma alternativa que é menos frequente nas mulheres sem cancro, nas mulheres saudáveis, então podemos dizer que está associada a uma proteção, a um risco menos elevado de desenvolver cancro da mama. Em Portugal, 1 em cada 11 mulheres irá desenvolver cancro da mama. Na Universidade do Algarve, a investigação está na crista da onda. É uma autêntica Maratona da Saúde! Mais um momento de Maratona da Saúde aqui na Praça da Alegria. Já sabe que estamos todos juntos na luta contra o cancro neste, que é o primeiro ano da Maratona da Saúde, mais 4 se seguem a este, dedicados também a outras doenças. A doutora Ana Teresa Maia está aqui connosco e também a doutora Tamara Milagre, que é presidente da Associação Evita. Vamos saber isto tudo. Um aplauso para as duas e bem-vindas. Ora, muito bem. Vamos começar por falar com a doutora Ana, até porque a reportagem foi feita consigo. Já sei que agora não tem tempo nenhum para surfar, porque tem uma filha que lhe faz o surf em casa. Um filho com 2 meses e meio, não é?
8? 8,5. Como é que se chama? Thomas. Thomas, um beijinho muito grande para Obrigada. ele e, olha, continuação de boa sorte. E, portanto, não tem tempo para fazer surf, mas tem sempre tempo para aquilo que é, de facto, importante para a saúde pública. Porquê é que certas pessoas ou famílias são propensas a desenvolver esta doença? Bom, existem, hoje em dia sabemos que existem mais ou menos 2 tipos de alterações no nosso DNA que podem dar origem a cancro, ao cancro familiar, ao cancro da mama familiar, porque existe também aquele que não é genético, que é devido a causas ambientais. Mas dos genéticos nós temos as mutações raras em genes que já foram identificados alguns deles há 20 anos atrás, BRCA1, BRCA2, que são os mais comuns, mas são mutações muito raras, mas com um risco associado elevadíssimo. E depois existe um grupo novo que hoje em dia se anda a descobrir, que são umas alterações mais normais, digamos, mais corriqueiras, que existem mais na generalidade da população, mas que trazem um risco muito baixinho e, como tal, também dão origem a menos casos do que aquelas mutações que já se conhecem dos genes BRCA1 e BRCA2. Pegando na expressão do cancro hereditário, porque de facto há aquele mais circunstancial, e o hereditário, a Tamara Milagre é presidente da Associação Evita e gostávamos de saber o que é que defende essa associação, qual foi o objetivo porque foi criada. Bom dia. Bom dia e obrigada pelo convite. A Associação Evita apoia famílias afetadas por cancro hereditário. O cancro hereditário não é uma doença individual, mas é uma doença familiar, porque a problemática é mais complexa. Pode ser que passamos a mutação para os filhos, por exemplo. É uma grande preocupação das pessoas que são portadoras. Portanto, levantam-se a partir do momento que se faz um teste preditivo, assim chamado, que nos dá a probabilidade de ter um certo tipo de cancro. Uma alta percentagem, no caso de BRCA1 e BRCA2, fala-se à volta de 70% a 80% para cancro da mama e 40% a 60% para cancro dos ovários. A partir deste momento levantam-se muitas questões, como abordar com os meus filhos, o meu marido, os outros familiares, porque uma vez que temos uma mutação identificada numa família, também tem que se pensar em comunicar isso para os restantes familiares. Porque uma das características do cancro hereditário é atacar em idade precoce, portanto, acontece a pessoas novas. Podem ser mulheres com 20 e poucos anos, inclusivamente, e ninguém dá importância, porque acham que nesta idade não se tem um cancro da mama, não é? E isso não é nada verdade. Eu conheço casos, conheço casos de senhoras muito novas que não foi dada importância nenhuma e, afinal, revelaram ter um cancro quando... E às vezes tarde demais. Já estava... Em relação a este cancro hereditário, há um caso que foi mundialmente falado, e ainda bem, por vários motivos, que foi o caso da Angelina Jolie, exatamente, que acabou por retirar os 2 seios graças a esse cancro hereditário que partia não só da mãe, mas também de outras mulheres da sua família. Este caso acabou por ajudar um bocadinho a divulgar este tema? Ajudou imenso e estou muito grata que a senhora revelou um assunto tão íntimo da sua vida pessoal para salvar vidas. Foi esse o objetivo único e principal dela, porque, como acabei de dizer, costuma atacar em idade jovem e também com bastante agressividade, e por isso passa muitas vezes despercebido e só se descobre numa fase já mais avançada e já muito mais difícil de curar. E essa é uma das nossas grandes missões, consciencializar a sociedade para a problemática. O cancro hereditário existe, é raro. Só 5 a 10% são de origem hereditária. Mas existe, e quando temos, por exemplo, uma história familiar muito pesada, quando já foi a nossa mãe, tia, avó ou primas que também sofreram da mesma doença, temos que estar atentas e procurar um médico para pedir encaminhamento. Muito bem. Doutora Ana Teresa, como é que a sua e de toda a equipa, naturalmente, a investigação pode ajudar a detectar precocemente pessoas com alto risco? O que nós andamos a tentar é identificar, como eu digo na peça, nós hoje em dia destes casos que nós sabemos que são familiares, que são devido à passagem de material genético do pai e da mãe para cada um de nós,
Nós hoje em dia o que andamos a tentar identificar são os 60% a 70% de casos que nós ainda não conseguimos explicar. Nós sabemos que eles são genéticos, mas ainda não conseguimos identificar nenhuma mutação nestes 2 genes mais conhecidos ou dos outros menos conhecidos, mas que nós já identificamos. E, portanto, temos 60% a 70% de casos que nós sabemos que são genéticos e não conseguimos explicar de maneira nenhuma. Portanto, hoje em dia o que estamos a tentar fazer é remodelar o nosso modo de estudo, portanto, passar do modo clássico como se fazia anteriormente, em que se agarravam em famílias que tinham muitos casos, como estava exatamente a dizer a Tamara, portanto, famílias em que aparece-nos uma senhora na clínica que tem cancro da mama, mas depois vai saber, a avó teve, se calhar, cancro do ovário também, que muitas vezes pode estar relacionado, tem tias também afetadas pela doença, então agarram-se nestas famílias que têm muitos casos e vamos tentar ver qual é que é a parte do DNA que elas partilham. Portanto, este método serviu para identificar os marcadores que temos até hoje. Hoje em dia temos que alterar um bocadinho o modo, porque os que ainda faltam identificar são um bocadinho mais espertos, nós não os conseguimos identificar desta maneira tão direta. Andamos a tentar alterar os métodos de identificação, mas é isto que queremos, é chegar a todas as marcazinhas no DNA que nos possam indicar o possível risco para cancro da mama. E daí, um dia, termos testes, podemos ir à clínica e cada uma de nós, mulheres, e também os homens, porque o cancro da mama também afeta homens. Ainda numa percentagem bastante mais baixa. Numa percentagem mais baixa, mas também afeta. Podermos ir à clínica, dar um bocadinho de saliva, um bocadinho de sangue e termos uma bateria de marcadores que podemos verificar e calcular o risco individual de cada mulher. Mas a doutora está a falar especificamente sobre, e já o sublinhou algumas vezes, o cancro da mama, por exemplo, o cancro do ovário. Isto é transversal a todos os tipos de cancro? Sim, os cancros são todos poligénicos, é uma doença comum, uma doença que nós chamamos complexa e que tem muitos genes envolvidos. Portanto, o método de estudo que eu estou a desenvolver, na verdade, é aplicável aos outros cancros comuns também. Portanto, cancro de mama, cancro do ovário... Porque quase todas as pessoas têm pelo menos um caso mais ou menos próximo de cancro na família, não é? Exatamente. Hoje em dia acontece com alguma frequência, infelizmente. Tamara, que tipo de pessoas é que deve fazer o teste preditivo, é assim que se diz? Preditivo, exatamente. Como já tinha dito, pessoas que têm um certo tipo de cancro durante várias gerações. Que se vai repetindo ao longo das várias gerações. Vai-se repetindo cancros que aparecem em idade precoce. Depois há certo tipo de tumores que também chamam a atenção por uma possível mutação, características de tumores. Mas as pessoas, claro, não sabem estes pormenores, mas quando sei que tenho 2, 3 familiares que tiveram o mesmo cancro em idade precoce, então o mais tardar aí, alerta, claro. E o médico de família, que é o médico que está mais perto da história familiar, os médicos de família devem ter muita atenção também à história familiar de cada utente. Muito bem. Muito obrigada às duas por terem vindo à Praça da Alegria. E quanto a si em casa já sabe, a Maratona da Saúde veio para ficar. Lá para março faremos uma grande gala que vai culminar com um número de telefone. Já sabe como é que estas coisas funcionam e todos nós podemos ligar para ajudar à investigação contra o cancro em Portugal. E até olhando aqui para as capas dos jornais, já não me lembro qual é que era a capa do jornal que falava sobre isso exatamente, mas a dizer e a aplaudir o trabalho que é levado a cabo em Portugal. Exatamente, pelas nossas investigadoras, entre as quais está aqui a Ana também. Muito obrigada e um grande aplauso para as duas.